Amém, povo de Deus. Hoje nós vamos falar, o estudo dessa semana, vamos falar a importância dos mandamentos de quem? Os mandamentos de Deus. Então eu queria que você que trouxe a sua Bíblia, você abrisse no livro de 1 João, capítulo 4. Epístola de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Isso. Eu queria que você trouxe a sua Bíblia, você deixasse aberta em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 20, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Se tiver dificuldade, só você levantar a mão, a gente te ajuda. Está lá no finalzinho da Bíblia, está pertinho de Apocalipse já. Epístola de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Acharam aí? Se tiver dificuldade, só levantar a mão e a gente te ajuda. Você que não achou, você pode estar acompanhando aqui pelo telão da igreja. Aqui, ó. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Isso, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Acharam, igreja? Coloque as mãos sobre a sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco, Senhor, nessa noite. Meu Deus, que através, Senhor, desse estudo, que possamos, meu Deus, aprender com o Senhor. Podemos entender, meu Deus, qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer para cada um de nós, meu Pai. Então tenha liberdade, Senhor, nessa noite entre nós, e que a Tua vontade, ela venha a ser feita. É o que nós pedimos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém, igreja? Antes de nós começarmos a ler, olha aqui para mim. Eu falava um pouco na semana passada que, na verdade, não são apenas o quê? 10 mandamentos. Na verdade, são 613 o quê? Mandamentos, a qual Deus ele entregou no Monte Sinai ao povo de quem? Ao povo de Israel. E desses 613 mandamentos, está dividido entre mandamentos positivos, a qual o homem ele deve o quê? Deve fazer, deve cumprir, e mandamentos negativos, a qual o homem ele não deve o quê? Praticar, o homem não deve o quê? Não deve fazer. Então nós temos que entender que não são apenas o quê? 10 mandamentos, mas na verdade são 613 o quê? Mandamentos, sendo que 248 são positivos e 365 são mandamentos negativos, a qual nós não devemos o quê? Praticar. Quem está conseguindo me entender? Então nós temos que entender primeiramente que muitas das vezes quando nós falamos a respeito dos mandamentos, geralmente a palavra que ela é usada, que nós usamos frequentemente é o quê? A lei de quem? A lei de Deus. Mas a palavra no original, no hebraico, o significado da palavra é Torá. É como? Torá. O significado da palavra Torá no hebraico significa instrução. Significa o quê? Instrução, ensinamento. Então, os mandamentos de Deus, ele não significa lei, mas significa o quê? Instrução, significa o quê? Ensinamento. Então preste atenção. Os primeiros 5 livros da Bíblia nós conhecemos como o quê? O Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o quê? E Deuteronômio. Então é conhecido como Pentateuco, mas no hebraico significa a Torá, que são os primeiros 5 livros o quê? Da Bíblia. Quem está conseguindo me entender? Então a palavra Torá significa o quê? Instrução, significa o quê? Ensinamento. Ela vem da palavra Iará, que significa lançar, que significa instruir. Quem está conseguindo me entender? Então nós temos que entender que os mandamentos a qual Deus ele deu ao homem, foi para servir do quê? De
de instrução, foi para servir de ensinar, servir de ensinamento. Então nós temos que entender que os mandamentos a qual Deus ele deu ao homem, Deus ele deu tanto mandamentos religiosos quanto mandamento que civis. Mandamento referente eu ao meu próximo, eu ao meu semelhante. Quem está conseguindo me entender? Então nós temos que entender que Deus ele dividiu esses mandamentos entre civis e religiosos. Mas nós temos que entender que os mandamentos de Deus, tanto os religiosos como os civis, tanto meu mandamento meu para com Deus, quanto o mandamento que Deus ele me deu para com o meu próximo, eles estão interligados. Que aquilo que eu faço para Deus reflete em quem? No meu próximo. E aquilo que eu faço para o meu próximo reflete a quem? A Deus. Quem está conseguindo me entender? São coisas que não é separado. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 João capítulo 4, versículo 20. Diz assim, ó. Se alguém diz, eu amo a quem? A Deus. E odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu ou a qual vê, como pode amar a Deus a quem não o quê? A quem não viu. Deixa aqui, não muda não. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Lembra que eu falei que os mandamentos referente eu e ao meu próximo reflete na minha vida com quem? Com quem? Com Deus. Então o mandamento meu, com a responsabilidade do mandamento meu para com o meu próximo, reflete no meu relacionamento com quem? Com Deus. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo quem? O meu irmão. Porque você demonstra o seu amor para com Deus quando você ama o seu quê? O seu próximo, quando você ama o seu semelhante. Não tem como dizer que amamos a Deus se nós não amamos a quem? O nosso irmão. Se nós não amamos a quem? Ao nosso próximo. Então temos que entender, tanto o mandamento religioso quanto o mandamento civil estão interligados. Não tem como você fazer aquilo que agrada a Deus, entre aspas, e você não amar quem? O seu próximo. Você não amar o quê? O seu semelhante. Porque a maneira como você trata o seu próximo é como se você estivesse tratando a quem? A Deus. Porque aquela pessoa que você está tratando mal, aquela pessoa que você odeia, aquela pessoa que você não gosta, ela foi feita a imagem e a semelhança de quem? De quem? De Deus. Então quando você odeia a criatura, quando você não ama a criatura, então você também não ama quem? O Criador. Porque aquela pessoa, ela foi feita, ela foi criada de quem? Do Criador. Foi feita a imagem e a semelhança de quem? Do Criador. Então temos que entender que o mandamento referente eu ao meu próximo reflete no meu relacionamento com quem? Meu relacionamento com quem? Com Deus. Não adianta a pessoa ela dizer que ama a Deus se ela maltrata o próximo, se ela oprime o próximo, se ela maltrata o próximo, se ela age de maneira errada com quem? Com o próximo. Porque a maneira como ela trata o próximo está refletindo no relacionamento dela com quem? Relacionamento dela com quem? Relacionamento dela com Deus. Então temos que entender que o mandamento meu para com o meu próximo está interligado no meu relacionamento com quem? Relacionamento com quem? Com Deus. Então quando você comete um crime, uma falta contra o seu próximo, é como se você estivesse cometendo uma falta, um crime contra quem? Contra quem? Contra Deus. Porque aquela pessoa ela tem a imagem, ela carrega a imagem e a semelhança de quem, igreja? De quem, igreja? De Deus. Então preste atenção. Deus ele entregou os mandamentos não para que o homem ele herdasse a vida eterna através de quem? Dos mandamentos. Mas Deus ele entregou os mandamentos para o homem, para que o homem observasse, para que o homem praticasse, para que a vida do homem aqui na terra fosse abençoada por quem?
por Deus. Deus ele entregou os mandamentos para que o homem entendesse qual que era o parâmetro de justiça a qual Deus ele queria que o homem que o homem andasse, o homem soubesse qual era o caminho, os preceitos de quem? De Deus. Porque preste atenção, qual que é o parâmetro que nós temos? Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? É através da palavra de quem? De Deus. É através dos mandamentos de Deus nós entendemos qual é o parâmetro de vida a qual Deus ele quer que nós que nós andamos, que nós vivemos. Quem está conseguindo me entender, igreja? Então temos que entender que Deus ele entregou o mandamento, Deus ele entregou a lei para que o homem guardasse, para que o homem cumprisse, para que ele vivesse o quê? Vivesse bem. Renan, põe para mim aqui Levíticos capítulo 18, versículo 5. Se você quiser abrir na sua Bíblia, fica à vontade. Põe para mim, Renan. Levítico capítulo 18, versículo 5. Isso. 18, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz, igreja. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos, fazer o quê? Guardareis, os quais, observando quem? O homem viverá por quê? Por eles. Eu sou quem? O Senhor. Então olha que Deus ele está dizendo. Se o homem observar os meus estatutos, os meus juízos, se ele guardar, se ele praticar, ele vai viver o quê? Por eles. Então preste atenção, quando Deus ele dá o mandamento para o homem, quando Deus ele dá as instruções para o homem, quando Deus ele dá um ensino para o homem, é para que o homem andasse no caminho certo, no caminho correto, para que o homem o quê? Vivesse. Quem está conseguindo me entender? Porque preste atenção, igreja, se a gente olhar os mandamentos de Deus, muitas pessoas acham que o mandamento de Deus, que a lei de Deus, que os princípios de Deus, tem muitas pessoas que falam assim, nós estamos no tempo do quê? Da graça, nós não estamos no tempo do quê? Da lei. Nós temos que entender, a Bíblia diz que a nova aliança, no livro de Jeremias 31, Deus diz assim, ó, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel, aonde eu imprimirei a minha lei no seu coração e escreverei aonde? Na sua mente. Então a nova aliança é a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus, não escrito o quê? Em pedras, mas escrito aonde? Escrito aonde? Escrito no nosso coração e imprimido aonde? Na nossa mente. É quando a palavra de Deus, quando os mandamentos de Deus, quando os princípios de Deus, ele não está fora, mas ele está onde? Ele está dentro. Ele está dentro do nosso coração, ele está imprimido aonde? Na nossa mente. É quando a pessoa ela entende que os mandamentos de Deus são para que a gente aprenda a viver, que aprendemos qual é o princípio de quem? De Deus, que aprendemos princípios divinos de quem? De Deus. Você pode perceber que os mandamentos de Deus é para a gente sair, para a gente evitar o quê? Problemas. Você vê que a Bíblia diz aqui, ó, não rouba, não mata, não adultera, não cobiça, não faz isso, não faz aquilo, porque todas as pessoas que andam fora do padrão da palavra de Deus, começa a fazer coisas que não deve fazer, está traindo para a sua vida problema. Mentira ou verdade? Quando a pessoa ela começa a adulterar, quando a pessoa ela começa a roubar, quando a pessoa começa a fazer coisas erradas, ela está traindo um problema para a sua vida. Mentira ou verdade? Então quando a Bíblia ela nos ensina, Deus ele nos dá os mandamentos, são para que os nossos dias sejam prolongados e que nós aprendemos a viver de acordo com a vontade de quem? Vontade de quem? A vontade de Deus. Então quando nós praticamos, quando nós guardamos, quando aplicamos os mandamentos de Deus na nossa vida, os princípios desses mandamentos vai produzir na nossa vida o quê? Vida, nós vamos viver o quê? Viver por Ele. Renan, põe para mim aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Timóteo.
capítulo 3, versículo 14. A gente vai rodar um pouquinho hoje, igreja. Vamos lá. Põe para mim. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que o quê? Que aprendeste. E de que foste o quê? Inteirado. Sabendo de quem os tens o quê? Aprendido. E que desde a tua o quê? Meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te o quê? Sábio para o que, igreja? Para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é o quê? Divinamente o quê? Inspirada e proveitosa para o quê? Ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir o quê? Em justiça. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo. Ele falou: Timóteo, preste atenção. Ó, permanece na sagrada escritura que você aprendeu desde quando você era o quê? Que você era menino, desde quando você era garoto. Porque essas palavras, essa escritura, ela vai te conduzir à salvação pela fé em Cristo o quê? Em Cristo o quê? Em Cristo Jesus. Então preste atenção, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó. Se você seguir essa palavra, se você obedecer essa sagrada escritura, essas palavras ela vai te conduzir, ela vai te direcionar ao caminho da salvação pela fé em Cristo o quê? Em Cristo Jesus. Quando Jesus ele diz assim, ó, Moisés ele falou ao meu respeito, Jesus ele estava falando a respeito do quê? Dos mandamentos, estava falando a respeito da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quem está conseguindo me entender? Então ele está dizendo assim, ó, que essa palavra, que toda essa escritura é divinamente o quê? Inspirada por quem? Inspirada por quem? Por Deus. E ela é o quê? Proveitosa para o que, igreja? Ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir aonde? Instruir aonde? Na justiça. Então preste atenção. Quando nós observamos os mandamentos de Deus e aplicamos na nossa vida, está nos instruindo, está nos direcionando pelo caminho do quê? De justiça. A palavra de Deus é aquela que o quê? Que nos corrige. É aquela que o quê? Que nos repreende e é aquela que nos ensina. Nos ensina o quê, pastor? Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? Aquilo que agrada a quem? Que agrada a Deus. Então nós temos que entender que toda a escritura ela é inspirada por quem? Por Deus. Nós temos que entender que a Bíblia ela tem um começo, um meio e um fim. Não dá para mim jogar o Antigo Testamento fora e ficar apenas com o quê? Com o Novo Testamento, porque temos que entender que toda a Bíblia é inspirada por quem? Inspirada por quem? Inspirada por Deus. E quando nós obedecemos os preceitos, os princípios, nós somos ensinados por ela, nós somos repreendidos por ela, nós somos corrigidos por ela e aprendemos e somos instruídos no caminho do quê? No caminho da justiça. Quem está conseguindo entender, igreja, até aqui? Estou sendo bem claro? Então temos que entender que a Torá não é lei, mas sim o quê? Instrução, ensinamento de quem? Ensinamento de quem? De Deus para o homem, para que o homem aprenda a viver de acordo com o parâmetro de quem? De Deus. Quem está conseguindo entender? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos rodar um pouquinho mais. Vamos lá, Renan, põe para mim no 1 João, capítulo 5, versículo 1. Isso.
Diz assim, igreja, ó. Todo aquele que crê em quem? Que Jesus é quem? O Cristo. E é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que é nascido dele. Próximo, Renan. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a quem? A Deus, e guardamos os seus o quê? Mandamentos. Presta atenção, volta lá. Nisto conhecemos que amamos os filhos de quem? De Deus. Quando amamos a quem? A Deus, e guardamos os seus o quê? Mandamentos. Preste atenção. Como é que você demonstra, como é que nós demonstramos o nosso amor para com Deus? Hein, igreja? A Bíblia diz que nós demonstramos o nosso amor para com Deus quando nós guardamos os mandamentos de quem? De Deus. É você entender, você guarda os mandamentos de Deus não para você ser salvo, mas você guarda os mandamentos de Deus porque você é salvo. Você não guarda para ser salvo, porque a salvação é um dom gratuito que vem de quem? De Deus. É pela graça de quem? Pela graça de Deus que nós somos o quê? Somos salvos. Mas uma vez salvo, precisamos andar com o parâmetro da vontade de quem? De Deus. Nós não tínhamos nenhum fruto de justiça quando Cristo nos alcançou, mas a partir que fomos alcançados por Ele, alcançamos a salvação dEle, temos que guardar os mandamentos dEle para demonstrar o nosso amor para com quem? Para com Ele. Temos que entender que não existe amor sem o quê? Sem lei. Não existe amor sem obediência. Temos que entender que demonstramos o nosso amor para com Deus, demonstramos a nossa gratidão para com Deus através da obediência à palavra de quem? A palavra de Deus. Quando demonstramos obediência aos mandamentos de quem? Aos mandamentos de Deus. Então, quando você guarda os mandamentos de Deus, quando você pratica os mandamentos de Deus, não é para você ser salvo, mas porque você é salvo, você pratica isso aonde? Na sua vida. Porque você entende que uma vez salvo, você não vai viver de qualquer maneira, você não vai viver de qualquer jeito, você não vai viver de qualquer forma, mas você vai procurar andar da forma que agrade a quem? Que agrade a quem? Agrade a Deus. Pastor, qual é a forma que eu agrado a Deus? Quando você guarda os mandamentos de quem? De Deus. Quando você aplica os mandamentos de Deus aonde? Na sua vida. Aí você demonstra o seu amor para com quem? Para com Deus. Quem está conseguindo me entender? Olha o que diz mais. Renan, põe para mim aí, ó. 1 João mesmo, no capítulo 2, versículo 4. Isso, põe para mim. Diz assim, ó. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é o que, igreja? É mentiroso. E a verdade não está onde? Não está nele. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos dele, não pratica os mandamentos dele, esse é o que? É mentiroso. E a verdade de Deus não habita em quem? Não habita nele. Então temos que entender, nós demonstramos que servimos a Deus, demonstramos o nosso amor para com Deus quando guardamos os mandamentos de quem? Mandamento de Deus. Temos que entender que não existe amor sem obediência. Não existe amor sem guardar os mandamentos de quem? Os mandamentos de Deus. Não existe amor sem a dedicação a quem? A Deus. Quem está conseguindo me entender? Olha as próprias palavras do Senhor Jesus. Vamos lá. Abre aí. João, capítulo 14, versículo 21. Volta um pouquinho aí. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 21.
Acharei, igreja? João capítulo 14, a partir do versículo 21. Diz assim, ó. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse o quê? Me ama. E quem me ama será amado por quem? Por meu Pai. E eu amarei e me revelarei a quem? A Ele. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que me ama é aquele que guarda o quê? Os meus mandamentos. A palavra de quem? Jesus. Olha Jesus dizendo. Aquele que me ama é aquele que guarda o quê? Os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, eu e o Pai se revelaremos a quem? Se revelaremos a Ele. Então você mostra o seu amor para com Jesus através da sua obediência a quem? Sua obediência a Ele. Através da obediência aos mandamentos de quem? Aos mandamentos dele. Preste atenção, igreja. O apóstolo Paulo, ele diz no livro de Romanos, que os mandamentos, que a lei de Deus, ela é santa. Que a lei de Deus, ela é o quê? Ela é santa, pura. Santa e o quê? E pura. Aí ele diz mais assim, ó, o problema é que o meu homem interior, ele tem prazer na lei de quem? Na lei de Deus, nos mandamentos de quem? Nos mandamentos de Deus. Mas o meu homem carnal, esse não gosta da lei de quem? Da lei de Deus, dos mandamentos de quem? De Deus. Então presta atenção. Paulo está nos ensinando que a lei de Deus, ela é o quê? Ela é santa. Que ela é o quê? Que ela é santa. Que a lei de Deus, ela é pura. Que a lei de Deus, ela é divina. Então quando o nosso homem interior, ele tem prazer na lei, nos mandamentos de quem? De Deus. Quem está conseguindo entender, igreja? Então preste atenção. É quando nós entendemos que o mandamento de Deus na nossa vida, o mandamento, ele só é ruim. O mandamento, ele só é algo pesado para aquela pessoa que ainda não teve um encontro com quem? Com Deus. Porque a pessoa, quando ela tem um encontro com Deus, quando a pessoa ela conhece a Deus de fato, de verdade, o mandamento de Deus para ela não é um algo que pesado. O fazer as coisas certas não é para ela um algo que pesado. O fazer as coisas corretas para ela não é uma dificuldade. Porque o fazer o certo, o fazer o correto não está fora dela, mas está dentro de quem? Está dentro de quem? Está dentro dela. Preste atenção, eu sempre dou um exemplo. Você para imaginar. Existe no nosso país, no Brasil, existe a lei seca. Existe ou não existe? A lei seca, qual que é a finalidade da lei seca? É para que toda a pessoa que ela beber e for dirigir embriagado, ela for parado, ela vai ser o quê? Multada, a carteira dela será o quê? Caçada. Agora eu te pergunto, essa lei seca, ela é boa ou ela é ruim? Hã? Boa ou ruim? É boa, mentira ou verdade? Mas para quem gosta de tomar uns negocinhos, ela é boa ou ela é ruim? Ela é o quê? Ela é ruim. Por quê? Porque é algo que incomoda ele, é algo que aflige ele, porque ele gosta de o quê? De tomar uma. Então ele sabe, se ele tomar uma e for dirigir embriagado, a polícia para ele vai ser o quê? A carteira vai ser caçada, vai ser multado. Quem está conseguindo me entender? Agora, para a pessoa que ela não bebe, para a pessoa que ela não tem esse problema com vício, para ela é algo quê? Algo bom, é algo benéfico, porque ela fala assim, opa, peraí, é menos um doido que eu sei que vai estar na rua, alcoolizado, e que vai poder tirar a vida de quem? De alguém. Mentira ou verdade? Então, a lei de Deus, o mandamento de Deus, para aquela pessoa que ela quer andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, não é algo pesado, mas é algo que? Algo bom. O não adulterar para ela não é um problema, porque ela entende o que é ser fiel. O roubar para ela não é um problema, porque ela não rouba. Quem está conseguindo me entender? Então o mandamento não é algo que aflige ela, não é algo que incomoda ela, porque o fazer o certo, o fazer o correto, não está fora, mas está o quê? Está dentro, faz parte da natureza de quem? Daquela pessoa, de ser fiel, de ser verdadeira, de ser sincera, de ser justa. Quem está me entendendo? Ela não tem dois pesos, duas medidas.